Sejam muito bem-vindos a mais um TV Pet Show. E olha, como sempre, o programa hoje tá maravilhoso. Dá só uma olhadinha no que a gente preparou. O Dr. Ricardo Renz tira todas as nossas dúvidas sobre verminoses. E a doutora Lisa Granja fala da aromaterapia na medicina veterinária. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. Em 2022 começou de forma muito especial para a gente. A gente conseguiu implantar em Fortaleza a tomografia computadorizada com um tomógrafo potente que consegue exames de forma mais rápida. A grande vantagem da máquina, nessa nova máquina que chegou, é que realmente ela reduz bastante o tempo de anestesia, trazendo uma segurança para o paciente e um conforto para o anestesista. Esse aparelho ele foi desenvolvido principalmente para detectar doenças raras, como tumores minúsculos, porque ele tem uma resolução de imagem muito grande. A tomografia computadorizada é uma realidade e ele está disponível para os nossos clientes. Olha só quem está aqui comigo, Dr. Ricardo Renz. Tudo bem, doutor Ricardo? Tudo bem, mais uma vez um prazer para estar com os amigos da TV Pet Show. O prazer é sempre todo nosso, né, doutor? Sempre com assuntos maravilhosos aqui. E hoje, doutor, é um assunto que é comum, mas ainda assim tem muitas dúvidas que a gente recebe nos nossos directs nas redes sociais. Verminoses. Sim, realmente a verminose é uma doença, bastante importante e às vezes até negligenciada. E hoje, as características mudaram um pouco, mas continua sendo uma doença que pode causar graves prejuízos à saúde, inclusive até a morte, e às vezes é causa de uma baixa de resistência para outras doenças se instalarem. Então, às vezes, ela é o fator primário. Doutor, antigamente a gente via muito mais casos de verme, mas hoje em dia ainda é importante manter o vermífugo em dia, né, doutor? Sim, é importante porque antigamente os cães viviam em casas, tinham muito contato com areia, com grama, e isso facilitava a contaminação. Hoje, morando em apartamento, morando em locais extremamente limpos, é menos comum. Então, hoje a contaminação mais se dá nos cães quando eles vão passear e aquele hábito de comer aquela graminha. Então, essa é a maior fonte de infecção por vermes, além, logicamente, continuando sendo, pela via transplacentária. Então, a mãe com verme, o feto já pode, o filhote nascer já contaminado ou durante a amamentação. Então era isso que eu ia perguntar, doutor, porque antigamente eles ficavam mais no quintal, hoje eles fazem parte mesmo da família. E aí eu ficava pensando, como é que adquire? Quer dizer que pela grama, num passeio, ele pode contrair. Né? Exatamente, tá? E em ambientes, pode inclusive entrar através da pele, não precisa só por ser via oral, pode ser pela via transdérmica, tá? O ancilóstoma, por exemplo, que é o verme mais comum, ele pode entrar pelas patinhas. Tá? Então ele pisa no cocô de outro cachorro ou no local onde o outro pisou. Você vê tipicamente a larva migrans, que ocorre muito em criança, a criança pisa em locais contaminados por fezes de animais. Então, doutor, é por isso que é importante, antes dos 3 meses, que não está vermifugado nem vacinado, não deixar o filhote ter contato com outros animais ou até mesmo com a terra que você... Ou então, hoje os vermífugos eles são muito seguros, tá? Praticamente sem nenhuma toxicidade, então a gente usa como rotina, não se usa mais fazer exame de fezes. Então se vermifuga o filhote, depois fica fazendo dosagens, dependendo do animal, 2 vezes por ano ou 3 vezes por ano, porque... não tem nenhuma contraindicação. Tá? Então a gente pode já dar desde filhotinho, sem medo, Desde filhotinho. Às vezes até com 21 dias a gente tem casos
que a gente já tem que vermifugar. Doutor, quais são os principais tipos de verminose que a gente encontra? A gente classifica os vermes entre vermes redondos e vermes chatos, tá? Os vermes redondos são da família do Ascaris, mais conhecido como lombriga, do Ancylostoma, que é aquele do bicho geográfico, né, da larva migrans, certo? O Trichuris, né, que são os mais comuns aqui na nossa região. E os vermes chatos, eles são da família das tênias, também conhecidos como solitária, porque geralmente é um verme só no intestino, e ele periodicamente ele vai liberando pedacinhos, são chamados os proglotes, que muitas vezes a pessoa olha nas fezes ele se mexendo. Parece um grãozinho de arroz que encolhe e estica, encolhe e estica. Esse é da família das tênias. E esse é o mais perigoso, ele pode inclusive causar nódulos no cérebro com convulsões, tipo epileptiformes, tá? Felizmente não é o mais comum é o Ancylostoma, que é aquele que dá larva migras e é um espolhador de sangue. Uma das características do Ancylostoma é ter muito muco nas fezes, e geralmente esse muco vem com estrias de sangue. Vômitos eventuais, ou às vezes até frequentes. Então, transtornos digestivos, geralmente a gente tem que sempre excluir a possibilidade de ser verme, tá? Então nunca negligenciar. Já apareceu com esses sintomas, então, eu já posso me atentar. Uma das suspeitas é verminose, tá? Então, logicamente que o veterinário vai associar com outros sintomas, né? Mas nunca se pode negligenciar verminose nos casos, né, de anemia, tá? Principalmente anemia, porque os vermes são sugadores de sangue. Sim. E também, além da anemia, os transtornos digestivos que eu falei. Doutor, é sempre uma aula que a gente tem aqui. A conversa tá tão boa que a gente vai continuar no próximo bloco, tá certo? Aguardem! Olá! Você sabia que o ato de morder ou roer é super importante para os cães? Tanto para aliviar o estresse, como para ajudar na limpeza dos dentes. Então a gente tem mordedores próprios para isso. Podem ser mordedores firmes, como esse, podem ser mordedores naturais, como casco bovino, para os animais pequenos, para os animais grandes, chifres maiores, e mordedores comestíveis, como esse. Então, independente da opção, não deixe o seu animal sem o mordedor. E continuando o nosso papo aqui com o Dr. Ricardo Renz, é um assunto que surgem muitas dúvidas, né, doutor? Acho que quando vem aqui... Exatamente, é um dos assuntos que na primeira consulta, né, orientação do filhote, as pessoas mais se preocupam. Doutor, essa questão do espaço, tem um espaço de tempo que eu tenho que dar? Ou tem alguma ocasião especial que mesmo que eu tenha dado há pouco tempo, eu tenho que renovar? Tá, vai depender muito de cada animal. No adulto, normalmente que mora em apartamento, né, não tem muito contato, a gente faz um esquema de 2 vezes por ano. Como criança, faz nas férias, julho e janeiro, tá? Isso de modo geral. Animais de canis, ou então que moram em casa, sítios, então a exposição é maior, a gente recomenda fazer de 4 em 4 meses. Além disso, o filhote, quando chega na clínica, antes de tomar as primeiras doses de vacina, nós recomendamos vermifugar. Porque se o animal tiver com uma parasitose, ele não vai responder bem às vacinas. Então tem que ser antes. Tem que ser antes. Assim como a fêmea, antes de cruzar, antes de engravidar, ela deve tomar o vermífugo. Porque, como eu falei anteriormente, uma das maneiras de transmissão é por via transplacentária, da cadela grávida passando para o filhote ou depois durante a amamentação. Então esse cuidado também é bom antes, antes da cadela cruzar, fazer esse esquema, tá? E nos filhotes a gente faz logo depois do desmame, de modo geral, antes da vacina, repete, né, 15 dias, depois repete um novo esquema 2 meses. Sim. E
depois cada 6 meses, tá? 2 vezes por ano. Num animal que vive num ambiente que a gente diz assim, de baixo ou de médio risco, mora num apartamento, né? Ele sai para dar um passeio, na rua ele encontra uma graminha, você descuida, ele está comendo a graminha, então esse animal ele tem um risco médio, né? Um animal de alto risco, então 2 vezes por ano é suficiente. Mesmo porque, com o tempo, o próprio organismo vai criando resistência. Uma dúvida que me surgiu Sim. agora, nesse exato momento. Eu tenho em casa um gato, um cachorro, vou passando na rua, resgatei um filhote, um animal e levo para casa. Esse filhote está com verme, eu vou ter que fazer o esquema para os dois? Em primeiro lugar, quando você resgata um animal na rua, a primeira coisa é uma quarentena, não colocar em contato imediato com os outros, principalmente gatos, porque há algumas viroses, né? Sim. Então, a primeira coisa que você faz, quando pega um animal na rua, tá? O ideal é consultar o veterinário, que ele vai fazer um exame clínico, e dependendo do exame clínico, talvez ele peça alguns outros exames, tá? E antes de ter contato com os teus animais, ver se não tem parasitas, carrapato, pulga, né? E dar o vermífugo, independente de fazer exame de fezes ou não. E então esses são os cuidados. Dou o vermífugo só para ele, para o meu para eu dou de ele, novo? não há necessidade, tá? Porque antes de incorporar a nova família, esse animal resgatado, ele precisa ser examinado, né? E vermifugado, vacinado, tá? Para que ele não represente um risco para os outros animais, tá? Doutor, e ainda falando de parasita, a pulga ela também pode ser transmissor de verme para o animal? Sim, a pulga é um dos principais transmissores da tênia, né? O verme, digamos que mais dano pode causar ao animal, não só ao intestino, como também formar tumores no cérebro, né, e ter sintomas de convulsões, então sintomas graves. Então, como o cachorro ou o gato adquirem esse verme? Ao ingerir uma pulga contaminada, porque a pulga ela se alimenta dos ovos do verme. E quando o cachorro come a pulga, ele está reingerindo novamente. Quando ele ingere, não. Exatamente. Então, daí a gravidade desse verme, né, que é da família das tênias, e a pulga é o principal transmissor. Tá? E, inclusive, para nós humanos também, eventualmente, pode uma ingestão acidental também adquirirmos esse verme, né, que é mais frequente em cães e gatos. Inclusive, nada de matar a pulga na unha, Nada de né, espremer pulga na unha, porque esquece de lavar a mão, depois põe a mão na boca, e aí é um risco muito grande. Em humanos, inclusive, ter cisticercose no cérebro, né, e muitas vezes confunde até com tumor cerebral. Olha aí, mais uma aula que nós tivemos aqui. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Prazer muito grande estar com vocês. E olha, para quem quiser acompanhar o trabalho do doutor de perto, é São Francisco Clínica Veterinária. A gente aqui já acompanha, por isso que eu já tomei a frente e falei. Okay. Obrigada, doutor. Se você tiver um cãozinho com mais de 8 anos, né, e for passear com ele, o melhor horário é até às 8 horas da manhã, ou então depois das 18, que o chão, onde ele vai caminhar, onde ele vai sentir cheiro, já não está tão quente, né? E isso para evitar problemas de desmaios ou até mesmo de paradas cardíacas. Quem está aqui comigo hoje é a doutora Lisa Granja, médica veterinária, que atua na área da medicina integrativa veterinária. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Olha, muitíssimo obrigada por nos receber. E hoje nós vamos falar um assunto que está encantando todo mundo. Eu já estou também super encantada, que é a aromaterapia. O que é isso, doutora? Perfeito. Realmente na medicina humana e já na medicina veterinária a gente está encantado com a aromaterapia. O que é a aromaterapia? São o uso dos óleos essenciais, né? Diferentemente das essências, que são aromas sintéticos, os óleos essenciais, eles são naturais e eles têm a propriedade terapêutica também.
Doutora, era isso que eu ia lhe perguntar. Eu não sabia, mas existe a diferença entre o óleo essencial e a essência. É muito importante falar para que a gente saiba na hora de comprar diferenciar, né? Muito importante, porque, como eu disse, a essência realmente ela é sintética. Ela não tem nenhum uso para a gente na medicina, ela não tem uso terapêutico. A gente não se beneficia dela, ela é só o aroma, né? Sim. Mas os óleos essenciais, sim, a gente tem grandes benefícios a partir deles. E em que casos é indicado assim nos animais? Olha, na forma mais segura, eu diria a forma tópica, né? Sim. De a gente inalar, inalatória. A gente pode usar dos difusores, a gente pode usar nas bandanas, né? Colocar bandanas nos animais, os colares aromáticos. O uso oral eu já contraindicaria, porque na medicina humana alguns especialistas indicam o uso oral, mas dentro da medicina veterinária a gente contraindica. Os colares são como esse que você está usando, né? São doutora? como esse. Que é próprio para colocar, né? Isso, a gente coloca um pouquinho de algodão, né, e uma gotinha dos óleos essenciais. É muito importante ressaltar que o olfato dos animais, ele é muito mais apurado do que o nosso, né? Então a gente tem que ter muito critério quando a gente for usar os óleos essenciais, porque são essências altamente concentradas. E aí não é que eu vou usar aqui 5 gotas porque vai fazer um efeito melhor. Não. A gente pode até ter um risco de intoxicação, de algo mais grave. Então tem que ter muita cautela. Doutora, então você falando isso, é importante falar que eu não posso aqui decidir fazer aromaterapia, eu vou comprar e eu tenho que Não. levar no médico veterinário, tem toda uma orientação. Tem não é toda uma verdade? orientação. Tem contraindicações, que eu acho que é o mais importante, né? Existem óleos essenciais que são tóxicos para os animais, mesmo na sua forma inalatória, eles podem ser tóxicos. Então, os felinos, né, os gatos, eles são altamente sensíveis e o uso nesses animais é restrito dos óleos essenciais. A gente pode utilizar, por exemplo, um óleo essencial de lavanda, que é um óleo bem utilizado, sem exagerar muito, né, com muita cautela, mas realmente alguns óleos são contraindicados. Então, tem que sempre perguntar ao médico veterinário, tem que passar pela tem, consulta, né? sim. Verdade? Ou uma pessoa que trabalha já com os óleos, né, e tenha experiências com animais. Ai, doutora, esse é um tratamento que ele atua juntamente com os outros. E quais são os benefícios, doutora, que traz para o animal? A medicina integrativa é exatamente isso, né? A gente agregar, a gente integrar práticas terapêuticas dentro do consultório, junto já às práticas que a gente costuma fazer, né? Os remédios, a nossa prescrição normal. E aí isso pode associar, por exemplo, num cão ansioso. Algumas vezes a gente tem que usar fórmulas medicamentosas, né? Realmente alopáticas para tratar essa ansiedade. Mas o óleo de lavanda, por exemplo, ele casa muito bem com essa terapêutica. A gente consegue baixar doses, por exemplo, de fenobarbital, gardenal, em animais que convulsionam. A gente associando a aromaterapia, a gente consegue agregar a esse animal, às vezes até desmamando ou tirando medicações de uso contínuo, como o gardenal, por exemplo. E eu vi aqui que você tem um difusor. Esse difusor é importante também? Ele tá com um propósito aqui no ambiente? Tem, eu digo que ele é o calmante. A gente coloca umas essenciazinhas calmantes, né? É um difusor para esse consultório todo, então não fica uma concentração muito forte e os pacientes não se incomodam. Com a orientação do veterinário, eu posso ter em casa para quem tem gato? Pode, todo mundo se beneficia, né? Doutora, a aromaterapia, você aqui trabalha com pets pequenos, né? Animais pequenos, mas ele pode ser feito com animais de grande porte? Tem essa possibilidade? Também, principalmente em equinos, a gente tem uma resposta excepcional. Eu não trabalho com isso, né, com equinos, mas a gente tem relatos incríveis, eles respondem muito bem. Aí no caso como seria? Porque não tem como fazer um difusor? Não, aí isso, geralmente na forma inalatória, em alguns casos específicos na pele. Mas aí a gente tem que usar um óleo carreador, aí não é uma coisa mais tão simples, existe uma diluição, aí realmente é bom sempre procurar um profissional habilitado.
Olha, cada dia que passa eu fico mais encantada com a medicina integrativa. Aí, antes de terminar, doutora, você falou do óleo essencial de lavanda. Esse é um óleo sem risco, se eu quiser usar em casa? Esse é um óleo sem risco, utilizado com cautela. Novamente, é uma gotinha, 2 gotinhas no difusor, né? Seja um difusor que ele vai ficar umidificando e distribuindo o óleo essencial, seja na bandana. Alguns pacientes a gente sugere que o paciente fique com a bandana e a gente goteja uma gotinha do óleo ou 2, mas com cautela. Sempre eu acho que a palavra-chave é cautela. Isso. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Antes de encerrar, fale suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho, entrar em contato. Perfeito. Qualquer dúvida, doutora Lisa Vete, vocês conseguem falar comigo diretamente ou aqui na Pet Clinic. A Pet Dica de hoje é o uso do óleo essencial de lavanda em dias chuvosos ou em dias de jogos, onde a gente tem fogos de artifícios, para a gente poder acalmar os nossos pets. E agora com vocês, o repórter mais querido do Brasil, Repórter Fuinha. Nha, 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 nha. Olá, pessoal! Repórter Fuinha informa. Fucei e aprendi sobre uma das raças caninas mais antigas do mundo, o Chow Chow, de origem chinesa e conhecido como o cão de língua azul. Nha, nha. É um talentoso cão de treinó e caçador. Pode ser preto, azul, creme e vermelho, pesar até 32 quilos e viver por 15 anos. Defensor da casa, tranquilo, independente e teimoso. Presta atenção. Importante escová-lo todos os dias e sob muito calor pode sofrer hipertermia. Repórter Fuinha informou. Consulte sempre um veterinário. E lembre, animais pintam um mundo melhor. E o nosso programa tá chegando ao fim, mas eu tenho uma perguntinha para fazer. Foi ou não foi maravilhoso esse programa? Mas não sai daí porque eu ainda vou deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é lindo, faz uma foto ou vídeo com ele e envia aqui no nosso WhatsApp. Perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Sem problemas. Vai no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show, tem tudo lá para você. Aproveita e se inscreve que é para dar aquele apoio aqui para o nosso programa. Ou então você posiciona a câmera do seu celular direto no QR Code e vai direto para lá. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, até semana que vem. Começou de forma muito especial pra gente. A gente conseguiu implantar em Fortaleza a tomografia computadorizada com um tomógrafo potente que consegue exames de forma mais rápida. A grande vantagem da máquina, né, nessa nova máquina que chegou, é que realmente ela reduz bastante o tempo de anestesia, trazendo uma segurança para o paciente e um conforto para o anestesista. Esse aparelho ele foi desenvolvido principalmente para detectar doenças raras, como tumores minúsculos, porque ele tem uma resolução de imagem muito grande. A tomografia computadorizada é uma realidade e ela está disponível para os nossos clientes.